O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o Bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todo final do dia nos encontramos para juntos refletirmos acerca da revelação do Reino dos Céus e entender como tornar o nosso dia cada vez melhor. E para isso eu trago aqui um texto sagrado registrado pelo apóstolo Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34, que diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Esta palavra viva, esta palavra forte, esta palavra de salvação, ela traz à memória duas palavras pouco faladas, mas que são muito fortes e presentes nos dias de hoje. Uma é subliminar. Repito, subliminar. E a outra, autopreconceito. E é importante falar isso, mediante agora a chegada do mês de maio, um mês onde precisamos muito edificar, proteger, abençoar a nossa família. Porque família, além de ser uma instituição criada por Deus, é nosso porto seguro. Mesmo que uma pessoa, ela diga que é solitária, ela tem na lembrança da família o conforto e a certeza de que ela tem uma história. Mesmo que hoje ela não tenha ninguém na vida, mas ela sabe que a família foi seu referencial. Aquele contato com seu pai, com a sua mãe, mesmo embora talvez um tanto difícil, mas família é família. E quem sabe dar valor ao que é importante entende muito bem o que eu estou falando. E para isso, eu trago a primeira palavra que eu falei agora há pouco: subliminar. Infelizmente, hoje em dia, e não é só apenas hoje, mas durante toda a história da humanidade, uma mensagem que não é uma mensagem explícita, ou seja, uma mensagem clara, ela vem sendo divulgada dia após dia. Desde os tempos passados, muitas pessoas, elas recebiam aquelas mensagens dizendo o quanto a vida é difícil, o quanto a vida é sofrida, e que o único caminho era o fim da vida, porque depois da morte, ao menos poderia ter um pouco de paz. Quando uma pessoa morria, logo alguém dizia: ah, morreu, agora está em paz. Então, isso foi gerando dentro de muita gente um sentimento de que aqui na Terra nós não temos direito a ser feliz. De que aqui na Terra determinadas coisas acontecem e você não pode fazer nada porque essas coisas são naturais. É como uma pessoa dizer que é natural um casal viver discutindo. É claro que um casal pode ter as suas opiniões, o marido tem uma, a esposa ter outra. Mas discussão é uma coisa, agora agressividade, contenda, briga, desavença, às vezes num ato verbal onde um agride o outro verbalmente ou às vezes chega às vias de fato, brigando fisicamente, isso não é normal. Não é normal para uma pessoa que decidiu viver junto com outra, viver num clima de guerra dentro de casa, assim como também não é normal uma pessoa dizer: ah, os filhos dão muito problemas. É claro, eles têm a sua própria identidade, eles têm os seus sonhos, os seus objetivos, mas não quer dizer que filho é para dar problema. Então, mesmo quando uma pessoa chega à idade onde ela precisa muito da ajuda dos outros, chega numa certa idade onde
ela não tem como fazer as coisas sozinha. Quando ela está na terceira idade e o corpo já não é tão forte como era antes. Infelizmente, para muitos, essas pessoas são consideradas inválidas. São pessoas que talvez não possam contribuir tanto à sociedade. Já contribuíram! Você já fez muito! Agora é hora de aposentar. Só que a aposentadoria, em sua grande maioria, não passa de uma ilusão. Pois a pessoa, além de não ter às vezes o recurso para viver uma vida digna e ganhar uma miséria para poder tentar sobreviver, a pessoa na sua aposentadoria, ela se considera uma pessoa inútil. Olha o que essas mensagens subliminares, ou seja, aquilo que é falado de boca a boca, de geração em geração, inclusive hoje até pelas redes sociais, onde uma mensagem diabólica tem sido falada, onde as pessoas elas são livres para fazer o que querem. É claro, nós temos um livre-arbítrio, mas será que você não percebeu que junto a essa mensagem deveria ter também um aviso, como se fosse numa bula de um remédio, que diz: você pode fazer o que quer, mas também aceitar as consequências daquilo que você vai fazer, porque tudo que você planta, você colhe. E aí entra a palavra autopreconceito. Preconceito, você já deve saber o que é. É quando uma pessoa ela faz um conceito sobre alguém ou alguma coisa, um conceito prévio, ou seja, ela viu um alimento. É igual eu, a tal da pitaia, uma fruta que eu nunca tinha comido, mas quando eu olhava, eu falava assim: isso deve ser ruim. Eu tinha um preconceito em relação a essa fruta, e eu não a comia. Até que um dia eu resolvi provar, e aí experimentei dela e vi: nossa, que fruta gostosa. Você consegue compreender o que eu estou falando? Entendendo esse fato material e simples que eu te dei, tem pessoas que fazem um preconceito muito grande sobre um determinado lugar, um determinado trabalho, uma determinada pessoa, sem conhecer a pessoa de verdade. Porque alguém falou, porque ouviu uma história, e aí, por não conhecer um fato ou uma situação de verdade, ela acaba criando um preconceito. Autopreconceito é pior ainda. É quando uma pessoa ela aceitou as mensagens subliminares do mundo dizendo que ela não é nada e que ela não pode nada. E nisso eu vejo essa personagem histórica e bíblica, essa heroína da fé chamada Raabe, uma mulher que, enquanto vivia em Jericó, aceitou o status de prostituta, porque considerava que não podia fazer mais nada. Humilhada pela cidade, porque todos, e até hoje, muita gente vê as prostitutas como uma raça excluída do meio da sociedade. Inclusive o próprio Jesus, quando se referiam a ele, falavam: ah, esse aí é amigo de beberrões e prostitutas, porque Jesus dava atenção aos excluídos, porque ele veio para salvar quem estava perdido, quem precisava de apoio. E Raabe era uma mulher assim, sem recursos para salvar sua família em meia cidade de Jericó. Mas ouvia histórias do povo de Israel, histórias de como atravessaram o Mar Vermelho, de como saíram do Egito, de como venceram no deserto, um exército poderoso que atravessou o Rio Jordão a pés secos. Esse povo tinha grande poder. Esse povo tinha um Deus vivo. E foi nessa hora que Raabe venceu o autopreconceito. E não se viu mais como uma prostituta, mas como alguém que podia ajudar na campanha de Israel, contanto que sua família fosse salva. Você percebe o que eu estou falando? Não importa o que disseram para você, não importa a situação que você esteja, seja ela financeiramente ruim, não importa se você foi considerado uma pessoa fraca, excluída, abandonada pela vida, você tem a autoridade e a bênção de Deus, porque quem te dá a justificação é Deus. Como diz o texto sagrado, quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que os justifica.
É Deus quem vai te dar a capacidade espiritual para salvar a sua família, a capacidade material para salvar a sua família. É Deus que vai fazer com que você tenha a sabedoria para restaurar aquele membro da sua família que está desgarrado e que precisa da sua ajuda. Portanto, chega de autopreconceito. Comece a se enxergar como aquela pessoa que Deus escolheu para fazer alguma coisa. Em meio a toda a assolação de Jericó, Raabe foi salva, sua família foi salva. O cordão vermelho era mais do que um cordão material, era mais do que uma corda escarlata pedida pelos profetas, pelos espias de Israel que disseram que aquele cordão estaria ali marcando a casa dela. Aquele cordão representava a obediência e a fé de uma pessoa que sabia que Deus iria guardá-la. Agora observe bem, ela se arriscou. Ela fez o que tinha de fazer. Pense bem nas suas ações e na sua vida. Pare de receber as mensagens desse mundo e viva como eu, como o apóstolo nos ensinou, na contramão do mundo, na direção da fé. E creia que o conhecimento faz toda a diferença. Eu falei um pouco a mais hoje, não é? Mas eu acredito que essa reflexão vai te ajudar muito. Compartilhe com quem precisa. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida desta pessoa que precisa aprender agora a fechar os seus ouvidos para as mensagens subliminares do mundo. Essas mensagens que dizem que as coisas estão difíceis, que não é possível, que não tem dinheiro, que não consegue, que não pode, que não... Ó Pai Todo-Poderoso, lacre esses ouvidos contra essas mensagens satânicas e abra esses ouvidos para a mensagem divina da fé e do poder de Deus. Eu peço, meu Deus, que a Tua luz e a Tua graça ilumine, para que todos compreendam a responsabilidade que têm e de que são capazes agora, diante dessa campanha de oração, de pedir a Deus que salve a sua família, que salve a sua casa. Eu peço e agradeço, em favor de cada um, pela direção dos nossos apóstolos, nossos bispos e profetas, e pelo dia 13 que se aproxima, um dia marcado para realizar esse trabalho forte de oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado e que sua vida seja estabelecida num propósito de que você foi escolhido por Deus para salvar a sua casa. Como diz a palavra de Deus, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por você. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço, paz e luz. Meu Deus, eu quero nesse momento de alegria declarar o meu amor e a minha fé, a minha igreja, a minha família. Igreja de Jesus, formada por quem é fiel. Igreja Santa de Jesus, Igreja Santa de Jesus, família do céu. Igreja de Jesus, formada por quem é fiel. Igreja Santa de Jesus, Igreja Santa de Jesus, família do céu. Os anjos, arcanjos, querubins, os seres celestiais, santos anjos, serafins, família do céu, família de luz, minha igreja, família de Jesus, minha amada igreja, família de luz, minha igreja, família de Jesus, minha amada igreja.
Igreja Santa de Jesus, Igreja Santa de Jesus, família do céu. Igreja de Jesus, formada por quem é fiel. Igreja Santa de Jesus, Igreja Santa de Jesus, família do céu. Os anjos, arcanjos, querubins, os seres celestiais, santos anjos, serafins, família do céu, família de luz, minha igreja, família de Jesus, minha amada igreja, família de luz, minha igreja, família de Jesus.